O meu nome é Kélia Rasa, sou cabeleireira desde 93 e há mais de 20 anos trabalho focada em treinar profissionais que estão entrando no mercado e profissionais que já estão no mercado para fazer aperfeiçoamento. Hoje eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Ei, cabeleireiro, quem é você? Você sabe, né, que eu demorei muito tempo para saber quem eu era. É incrível isso que eu tô te falando, mas eu acredito que você passa por isso também. Sabe que na nossa profissão é assim. Existe um momento em que a gente é um aspirante, né, a cabeleireiro. Minha letra é horrível, mas vocês entenderam? O que acontece? Tem um momento que a gente quer ser o profissional, né? Que a gente já seca o cabelo da vizinha, a gente seca o nosso e a gente deseja entrar nesse mercado. Então é um momento que a gente é um aspirante a cabeleireiro, tá bom? E qual que é o papel dele, né? Ele pesquisa na internet, ele procura saber sobre tudo, ele procura saber sobre produtos, saber sobre serviços, ele tem uma visão geral de tudo. E até arrisca fazer certos tipos de trabalho nos amigos, nas amigas, enfim. Depois, a gente tem essa fase, que a gente se torna um cabeleireiro. Nessa fase aqui, foi quando a gente já fez um curso, tá? Ou está fazendo um curso e a gente já começa a desenvolver certas funções e certos trabalhos. Pode ser atendimento no domicílio. Você com esse curso aqui, você já consegue entrar num salão de cabeleireiro como assistente. Você já consegue fazer freelances no final de semana. O bacana é que você já faz o curso e você consegue trabalhar e conseguir gerando uma certa economia. Convive com outros profissionais, né? E com a necessidade do mercado das clientes, tá? E aí tem a fase que você é o dono ou a dona do salão. É quando você já tem um salão próprio e você tem uma, duas pessoas que trabalham contigo. Aí você é dono. Tem a fase do empreendedor. Aquele que tem um salão, ou mesmo sem ter um salão, ele consegue empreender, ele tem uma mente empreendedora, ele, né, começa a fazer, ele assume riscos, ele passa por um monte de coisa, ele tem uma ideia fixa, ele vai lá, ele desenvolve, ele trabalha, ele aperfeiçoa, ele vai lá e puf, e arrasa. E tem o empresário, que pode ser ou não da área de cabelo, que ele pode ser só um capitalista, ele é um investidor, ele pode ter sido um cabeleireiro ou trabalhar na área e ter um salão e ele gera empregos, ou ele trabalha na área e já começou a empresariar, vive como empresário. Legal essa palavra? Então, tem gente que confunde essas fases, né? E por que eu tô falando disso hoje? Para a gente ter clareza sobre os pilares de um salão, sobre os pilares de um curso de cabeleireiro e para que a gente consiga ter uma comunicação. Que para a gente começar, né, iniciar um trabalho aqui nesse curso, que você tá aqui, nesse mini curso aí, Ei, cabeleireiro, quem é você? Para você conseguir ter clareza num planejamento de curso, de habilidades e de tudo. Olha como vai ficar mais claro para você. Quando eu tô aqui no aspirante, eu sou aquela pessoa que vou atrás, que cutuco na internet, que procuro, que faço o cabelo da amiga, que eu me viro. Quando eu tô aqui, né, e aí ser um aspirante cabeleireiro, eu não vivo disso. Eu uso isso para quebrar o galho, para ajudar no meu orçamento e por aí vai. Quando eu tô aqui, é que eu já comecei a investir em um curso onde eu quero me profissionalizar, porque eu quero me transformar em um cabeleireiro. Em um cabeleireiro tal, um cabeleireiro expert em blonde, expert em corte, expert em forma, tá? Quando eu viro dono,
né? Eu já sou o cabeleireiro, eu procuro às vezes outras habilidades, porque nós vivemos num mundo de tendências e de modas, e eu já trabalho com um ou outro profissional dentro do salão comigo. Eu tenho um assistente, ou eu tenho um cabeleireiro que eu divido o salão, eu tenho uma manicure, uma design de sobrancelha e por aí vai. Quando eu viro um empreendedor, né? É que aí eu começo a empreender, e esse mundo do empreendedor é fantástico, né? Onde eu procuro criar algumas coisas, eu crio soluções, eu tenho a necessidade de fazer certas coisas e fazer certas coisas que eu sei que vai ajudar as pessoas e por aí vai. Essa parte de empresário é que eu gosto de falar, porque é muito comum o cabeleireiro que virou dono achar que é empresário. E é com você que eu vou falar agora, que no final do mês a conta não bate. Você não consegue ter clareza do seu estoque, você não consegue ter controle da tua equipe, você não consegue ter controle da sua demanda. Quando a gente fala em empresário, a minha pergunta é, você está vivendo como um empresário? Você está tendo o salário de um empresário? Você está dormindo como um empresário? Frequentando lugares que o empresário frequenta? Então, assim, né? Quando a gente é cabeleireiro e dono e empreendedor, nós escalamos uma montanha, né? Diariamente. Aí, às vezes, a gente volta um pouquinho, sobe de novo e vai. E a gente quer chegar aqui, ó, no topo. Nessas fases aqui, ó, todas, o salão depende da gente, a nossa empresa depende da gente. Nessa fase aqui, ó, eu trabalho para uma pessoa dessa, que está escalando. E que geralmente essa pessoa que está procurando pessoas para ajudar ela no salão, por estar escalando e estar dependendo dela e ela geralmente ter todas as funções, ela procura um assistente de cabeleireiro. Só que esse assistente, ele não vem com o curso, não vem formado, ele tem o quê? Um aspirante, uma pessoa que chega lá e fala assim, nossa, eu gosto tanto de mexer com cabelo, eu queria te ajudar. Só que o empreendedor, ele já tem um monte de função, né? O dono de salão, ele tem um monte de função. E aí a pessoa se transforma em uma pessoa ocupada demais, mas que acaba produzindo muito pouco, porque ela absorve todas as responsabilidades para ela. Vou te dar um exemplo aqui. Geralmente, uma pessoa que estuda, faz uma faculdade para um curso, exemplo, de advogado. A pessoa vai lá, ela faz um curso de 4, 5 anos para começar a advogar. Chega uma fase do estudo dela, que ela estudando de 4 a 5 horas por dia. Chega uma fase do estudo dela que ela começa a fazer um estágio, então ela estuda lá 4, 5 anos, daqui a pouco ela começa a fazer estágio, ela tira a carteirinha da OAB, vamos pensar de 6 a 7 anos para ela estar nesse ponto. E aí ela faz estágio, assim que ela cursando ou saindo da faculdade. E ela trabalha lá uns 2, 3 anos fazendo estágio, porque é um leque de opções a área. E ela acaba querendo descobrir um pouco de tudo, um pouquinho de tudo, para ver um pedaço do que ela vai fazer. E se transformar em especialista naquilo. Só que ela sai da faculdade, ela paga lá para aprender na faculdade, ela sai da faculdade e ela tem esses 2, 3 anos de estágio, como se fosse uma peneira e um laboratório para ela. Mas quando ela vai trabalhar para alguém, ela vai lá trabalhar mesmo. Ela vai ver o que é ela vai numa audiência, ela começa a fazer, ela que escreve as petições e por aí vai. O cabeleireiro não, cara. O aspirante a cabeleireiro ou o dono de salão, ele fez um curso de 10 meses para fazer cabelo. E aí ele monta um salão. Nada de errado com isso, que cada um, só que é bom você entender qual fase que você tá, porque você lida melhor com os seus resultados, ou você atrai aquele resultado que você quer. Né? O que acontece com a pessoa? Ela faz um curso de 10 meses, com um pouquinho de cada coisa e um tantão de nada, e aí monta um salão, porque a gente arrasa, né? Aí é aquele marketing, aquela empresa da esperança. Você monta o salão e você tem a esperança que as pessoas vão até você e que essas pessoas que vão até você falam de você para outras pessoas. Tem gente que fica meio cansado nesse período e desistem.
Tem muitas pessoas que desistem. Tem outras que passam dessa fase para outra, do empresário. E tem outras que vivem anos nesta fase. Mas por quê? Hoje eu posso falar para você com autoridade. Eu fiquei nessa fase durante décadas na minha vida. E conversando com outros profissionais, eu percebi que essa dor que eu tive, essa vivência que eu tive, eles têm. Então, assim, a gente faz um curso de cabeleireiro, a gente monta um salão e a gente não entende isso. Demora anos para entender que aí você tá lá, a cliente chegou. Você ainda não tem habilidade, você está preocupado em quê? Em cortar o cabelo dela, porque foi isso que ela pediu, um corte de cabelo. Aí você tem que se preocupar em fazer um corte bem feito. Ao mesmo você montou uma empresa, você é o faxineiro, o tesoureiro, o contador, a pessoa que cuida do estoque, o vendedor. Hoje, você também administra as suas mídias sociais, aprende a cortar o cabelo, aprende a atender a cliente, é o caixa e é o recepcionista do salão. Você acha sério mesmo que de repente você não está tendo resultado? Você está sobrecarregado. Você que é o dono do salão, você que é um empreendedor, se você tiver um método facilitador de treinar essa pessoa que trabalha contigo para você dividir essas horas, porque não dá tempo ainda de você treinar alguém. E aí quando você passa por tudo isso e que você é um empresário e que o salão para você, ele caminha sozinho, ele caminha, você já tem pessoas que trabalham para você, você já tem os assistentes que trabalham para você. E como que fica a lucratividade? Você como empresário, você está tendo resultados positivos do salão? Porque é comum, eu e você passa por isso todos os dias, principalmente quando é um profissional bom dentro do salão, ou quando você tem um salão que você tem profissionais bons. Eles sofrem assédio, porque tem clientes que vê o glamour do salão e sentam na cadeira e falam assim, se o salão fosse meu. Quantas vezes você não ouviu? Eu faria isso. E aí, quando ela pensa que não, elas querem ter um salão. E os profissionais que estão dentro do seu salão são assediados a todo momento porque a cliente quer montar um salão e quer levar esse cabeleireiro com ela. Então, assim, saber quem é a gente, em qual estágio da vida que a gente está na profissão, nos faz entender quais são os desafios e quais são as soluções que eu vou passar. E eu fazendo isso, o que acontece? Eu consigo ter clareza de cursos, de investimento, de produtos, e aí eu consigo sorrir no final do mês e consigo ter mais satisfação. Então, esse mini curso, ele começa te fazendo essa pergunta: ei, cabeleireiro, quem é você? Porque quando você descobrir em qual fase você está, você vai conseguir ter maior clareza de onde você quer chegar e o que você precisa para chegar lá. Só que sem peso, com uma estratégia e um planejamento que vai ficar muito melhor para você. Até o final, a gente vai falar de todas essas fases. Clareza. O salão de cabeleireiro, ele tem de 3 a 6 pilares de serviços. O que você precisa saber antes de começar? Se você é um aspirante, tá? Se você aí tá começando o seu curso de cabeleireiro, essa aula agora, ela é para você. O iniciante, o cabeleireiro iniciante, tá? O que você precisa saber antes de você começar o curso de cabeleireiro? O salão, ele é dividido de 3 a 6 pilares de serviços. Então, aqui a gente coloca a escova, o corte e tratamento. Claro que hoje, com essas mudanças que a gente tem, eu tô falando da parte de cabelo, tá? Porque hoje é comum ter lugares que só fazem sobrancelha, outros lugares que só são barbearias, outros lugares que são salões especializados em blonde, outros salões que são especializados em alisamento. E isso aqui é para você que tá querendo começar um curso de cabeleireiro conseguir pensar com mais clareza onde você quer chegar. Os 3 pilares
indispensáveis para você ser um bom cabeleireiro é você saber fazer essas 3. Tratamento. Por que um tratamento? Porque é onde começa o lavatório. Eu preciso saber lavar um cabelo, massagear um cabelo. Eu preciso saber onde que eu passo máscara, qual máscara que eu passo, se eu passo condicionador, se eu hidrato, se eu faço uma reconstrução, uma nutrição. Então, o tratamento e o lavatório, que geralmente a pessoa chega lá no salão e fala assim, eu posso te ajudar? Eu lavo uns cabelinhos para te ajudar no final de semana. Não é a parte mais fácil do salão. Muito pelo contrário, é a parte mais complexa. Porque se eu não tiver um assistente, ou eu não for um cabeleireiro que eu sei lavar um cabelo, eu perco horas de trabalho meu numa cadeira. Se eu não souber fazer umas luzes, eu perco as luzes. Se eu não souber como se neutraliza uma matização, eu vou perder a matização, aquelas luzes maravilhosas. Se eu não souber como que eu lavo um cabelo, eu vou arrebentar todo o cabelo. Então eu preciso saber o que vai me dar emoliência, o que vai hidratar, quanto o cabelo precisa nutrir, entre outras coisas mais. Uma outra coisa que ocorre muito no lavatório, as pessoas se esquecem que uma pessoa sentada no lavatório, quando ela deita a cabeça, o lavatório fica num ângulo de 45 a 90 graus. E o que acontece aí? Se eu não souber massagear o cabelo, eu enrolo o cabelo da cliente, eu deixo o cabelo dela todo embaraçado. Pensa comigo, você já lavou o cabelo aí de alguém no lavatório? Ou conhece alguém que lavou? Ou viu alguém lavando que na hora que a pessoa sentou na cadeira, o cabelo da pessoa estava todo embaraçado? Então, o ângulo, a cabeça do lavatório, ela é fundamental para você saber que tipo de massagem que você vai fazer na cabeça do cliente. Pensa comigo, se eu acabei de fazer uma hidratação, um tratamento no salão, como que eu vou levar a cliente para o lavatório com o cabelo dela todo embaraçado? A cliente que hidrata o cabelo, faz um tratamento, ela pensa que o cabelo dela vai sair uma seda do lavatório. E de repente ele está todo embaraçado na cadeira. Isso não soa bem. E detalhe, se você está ali no lavatório, você já tem condição de lavar, desembaraçando, ou nem fazer o cabelo embaraçar, porque você vai demorar de 3 a 5 minutos para desembaraçar um cabelo. Imagina depois de 10 cabelos, são 50 minutos. 50 minutos por dia embaraçando um cabelo para depois desembaraçar é um serviço totalmente desnecessário. Com esses 50 minutos você atenderia uma outra cliente. Então, antes de fazer, eu tenho que saber por que eu estou fazendo e como fazer para otimizar o meu tempo e o tempo da cliente também. Então, tratamento. Depois do tratamento, nós temos os outros 2 pilares principais, que é a escova, porque geralmente, né, eu falo para você que de 100% de clientes que vão no salão, 99,9% vão secar o cabelo. Uma só não vai secar, né? O 001 não vai secar. É a escova. Hoje, com a facilidade que as mulheres encontram de ter um secador, uma chapinha e um babyliss dentro de casa, ela não quer ir no salão para secar o cabelo, passar a chapinha e passar o babyliss, porque isso aí ela faz em casa. O que ela quer no salão? Ela quer aquele cabelo capa de revista, aquele cabelo com aquela modelagem, com aquela personalidade que ela quer retratar. É onde ela vai fazer o quê? Você vai diferenciar o seu trabalho, aí você vai mostrar a importância que você tem na vida dela, onde ela vai olhar para você e falar assim, nossa, por que quando eu lavo e escovo meu cabelo em casa não fica assim? Quando você ouve essa frase, ou a outra que é muito comum, nossa, eu queria ter você todos os dias para lavar e secar meu cabelo em casa. Quando você ouve essas 2 frases, vá dormir feliz, porque você realizou o seu trabalho. Mãos de fada, cabelo capa de revista. Quando eu lavo meu cabelo não fica assim, é porque você se transformou em um profissional cabeleireiro diferenciado. Esse serviço ela não encontra em casa. Mesmo ela tendo aí o secador, a chapinha, ela está acostumada a secar cabelo.
Mas a modelagem só você no salão consegue fazer. E uma escova bem feita, ela te ajuda em muita coisa, nas suas redes sociais, porque quando alguém vai indicar algum cabeleireiro, ele vai olhar pro cabelo da moça que saiu do seu salão, da amiga, e falar assim, nossa, mas que cabelo bonito, onde você foi? É onde o seu cabelo é lembrado. É onde você fez a sua marca. É onde as fotos do... Aí eu vou indicar o cabeleireiro e já fala assim, o Instagram dele é tal, o Facebook dele é tal. Aí a escova é ela que vai finalizar todo tipo de serviço que você vai fazer. Não adianta você ser uma ótima pessoa que faz mecha, fazer uma coloração maravilhosa, fazer um corte maravilhoso e você não ter a escova que condiz com o trabalho anterior. Na hora de secar, você some com tudo que você fez. Então, o movimento, aquelas pontas trabalhadas, aquele movimento de raiz, é só quem sabe a arte de escovar. E nós temos o corte, né? Que é o outro pilar. O corte, ele é o contorno. Ele é o contorno da sua mecha, ele é o contorno do seu alisamento, ele é o contorno da sua coloração, ele é o contorno de tudo. Pensa que é como um desenho mesmo. Percebe esses desenhos animados de criança? Que são umas manchas coloridas, mas tem aquele contorno preto, que aí mostra a forma, que dá a forma. É exatamente isso o corte. O corte, ele dá forma para o trabalho que você faz. Ele dá forma para uma escova, ele dá forma para mecha, ele dá forma para cor, ele dá forma para madrinha, ele dá forma para noiva. Então, esses são os 3 pilares, assim, a base do salão. E que isso aqui te leva para qualquer outro estágio. Por isso que existem a fase do aprendizado. Eu mesma aconselho a pessoa a ficar no mínimo 6 meses nessa fase aqui, ó. Por tratamento, você vai saber finalizar e neutralizar uma mecha, um alisamento. No corte, você vai aprender a dar forma para destacar tudo isso aqui, ó, o tratamento, a mecha, o penteado. E a escova ajuda você a dar movimento, você dar leveza, você destacar a forma e a personalidade da pessoa. Aquela coisa que a pessoa tem, aquele cabelo capa de revista, aquela foto maravilhosa, aquela sensação maravilhosa de chegar em casa e você ser lembrado. Isso é o principal para qualquer outra coisa que você vai desenvolver dentro do salão. Aí depois vem os outros 3, que aí é onde você começa a se especializar para ver onde você quer chegar, que são as mechas, né, que são os louros. Depois eu tenho os penteados e depois eu tenho os alisamentos e os cachos. E aí você percebe que você formou uma estrela? É isso mesmo, amado. É o que acontece com você. Quando você se especializa, quando você é focado, e quando você faz a coisa acontecer, e quando você entende que a sua mão ela é capaz de moldar onde você quer chegar, você entende por onde você tem que começar e o que te leva a chegar lá. E aí sabe o que acontece com você? Você vira top, você brilha, você vira uma estrela. E como uma estrela não ilumina um céu sozinho, você vai conseguir um monte de estrelinhas com você. Seja amigos de trabalho, ou seja as clientes que você vai acender a luz do armário delas e elas vão decidir se elas vão sair de lá. E sabe o que você vai fazer? Você vai construir uma constelação. É isso mesmo. Pensa assim, ó. Depois que você aprendeu o tratamento, que você aprendeu a cortar e você aprendeu a escovar, que é a base, aí você começa a escolher qual área que você quer atuar. Porque a gente sabe que tem salões que são especializados em noiva, tem salões que são especializados em loiro, tem salão que são focados em formas, alisar, cachear, né, nas texturas. Quando você vai trabalhar aqui, ó, no alisamento e cachos, você tem as escovas progressivas, as escovas ácidas, você tem a desintoxicação, você tem a transição, você tem o permanente,
tá? Você vai trabalhar com formas. Quem trabalha com alisamento e formas precisa saber fazer muito bem o quê? Tratamento. Quando eu quero trabalhar com noivas, penteados, né? Formantas, debutantes, eu tenho que aprender a fazer o quê? Lavar um cabelo bem e escovar um cabelo bem. Porque aí eu vou cuidar das formas temporárias, né? Do cacho temporário, do liso temporário, no movimento, do volume do cabelo. Quando eu aprendo a escovar, eu aprendo a dividir o cabelo. E aí eu vou conseguir desenvolver texturas com a escova, com a chapa, com bob-liss. Se eu não tiver bob-liss, com madeiras, com dedo. Existem várias maneiras de você dar forma para o cabelo. E quando você quer trabalhar com mechas, você precisa saber fazer tratamento, fazer escova e aí entra a parte de corte. Porque geralmente a gente precisa do corte para estar contorno naquela cor maravilhosa que você vai fazer. Então, eu não sei qual cabeleireiro que você quer ser, qual dessas áreas que te atraem mais. Mas o importante é que você descubra qual é a área que você quer atuar para você conseguir criar uma trajetória para você chegar lá. O que você precisa saber? Se eu quero ser um cabeleireiro que faz mecha, eu vou precisar entender de tratamento. Por quê? E tem o tratamento pré, tem o tratamento pós-mecha e tem o tratamento durante a mecha. Então, eu vou precisar saber sobre cronogramas capilares, vou precisar saber de ativos, de produto, quais são os ativos que funcionam como imã, que faz a minha hidratação durar mais, quando eu uso a reconstrução, a nutrição e por aí vai. Depois, eu vou ter que aprender a fazer corte e escova. Então, qual o curso que eu tenho que escolher? Um que me ensina tratamento, escova e vou ter que me especializar em corte. Aí, eu tô preparado para fazer o curso de mecha. Para um planejamento bacana. Então, eu vou entrar em um curso que vai fazer isso, isso e isso. Vou ficar 6 meses fazendo isso e em 1 ano eu estou fazendo mechas. E aí depois você vai procurar um curso de mechas. Por quê? Não tem como começar do topo da escada para a base da escada. Você tem que viver um estágio por vez. Quando você aprende a escovar, a tratar e a cortar o cabelo, você já aprendeu a dividir um cabelo muito bem. Você vai ter agilidade para fazer a tua mecha. Chega na hora da mecha, eu tenho que ensinar tudo de uma vez para você. O que vai acontecer? Vai vazar informação. E nessa que vaza informação, vai vazar conhecimento na hora de você fazer aquela entrega. Então, entenda, não é velocidade, é foco. Ou você vai ficar 5, 10 anos pagando uma profissão sem resultado. Porque você não foi focado na hora de estudar. Estude as matérias necessárias que vai te levar ao teu foco. Se eu quero fazer penteado, eu preciso aprender a lavar o cabelo, até saber sobre tratamento para não pesar um cabelo na hora de pentear e escovar. E isso vai me trazer para penteado. Então, põe assim, em 6 meses eu quero estar lavando, tratando, escovando e já fazendo penteado. Depois desses anos todos de trabalho, vem na habilidade de cada um, a gente tem que fazer umas coisas conscientes assim, né? Deixa eu só finalizar aqui, ó. Tratamento e escova. Para quem quer trabalhar com penteado, tá bom? Quem vai alisar, trabalhar com alisamento, precisa aprender tratamento e corte. Você sabendo disso, antes de começar o seu curso de cabeleireiro, você já vai ser uma pessoa muito feliz e bem-sucedida. Eu vou pedir para você, no final dessa aula de hoje, pega uma folha em branco, coloca lá em cima, assim, o seu nome, o cabeleireiro que você quer ser, qual área que você quer atuar. E aí você cria o seu trajeto e o que você precisa aprender. Dessa maneira, você vai conseguir escolher melhor um curso de cabeleireiro para você. Ou um aperfeiçoamento, materiais que você precisa, produtos que você precisa para você chegar lá.
Quando você colocar, depois que você colocar nesse papel aí, tá bom? O cabeleireiro, quem que você quer ser? Onde você quer chegar? E você conseguir criar esse caminho até lá, para você conseguir escolher o teu curso com mais consciência, para que você não perca nem tempo nem dinheiro, porque perder tempo é perder dinheiro, perder tempo e dinheiro é prejuízo para você. Então aí você vai descobrir o chá da coisa. Já ouviu falar do chá? O chá, o C dele é conhecimento. O H é habilidade. E o A, ele é ação. Depois que você descobriu o cabeleireiro que você quer ser, né? Ei, cabeleireiro, quem é você? Se você é um especialista em mecha, se você é uma pessoa que faz penteado, se você é uma pessoa especialista em alisamento ou cachos, ou se você é um escovista, se você é um assistente, dono do salão, enfim. Depois que você escolher, o que você vai ter que ter? Conhecimento. Nós vamos começar a desenvolver o seu chá. Você vai ter conhecimento. Sabe quem é? Já sabe em que fase que você tá. Reconhecer o local e o estágio que você tá, ele é fundamental para que você entenda o que você precisa colocar aí dentro. Então aí você vai ter um conhecimento específico, direto e focado no que você quer fazer. Então aqui vai ser onde você vai ver matérias, onde você vai procurar cursos, onde você vai absorver tudo que você precisa. E aí vai ser internet, vão ser cursos, onde que está o conhecimento que você precisa, qual curso que vai desenvolver isso. Depois você vai começar a desenvolver a habilidade. E depois da habilidade, que seja de escovar, de fazer mecha, de cortar, de lavar, você vai ter a ação. É a hora que você começa a trabalhar. E nessa hora aqui, ó, é super bacana. Porque, assim, uma pessoa que começa um curso, ela tem vários lugares para trabalhar. E já conseguir ter recurso para ajudar a chegar lá. Seja trabalhar a domicílio, seja trabalhar como um assistente, chega a ser freelance. Para você, cabeleireiro iniciante, depois que você decide aonde você quer chegar, você sabe até onde você quer trabalhar. Porque aí você vai começar a escolher o serviço que está dentro do que você precisa para... Se é mecha, há um salão que tem bastante mecha, que trabalha com foco em mecha. Se é noiva, é fazer freelances em cabelo, em salões que trabalham com noiva. Então aí você vai começar a criar habilidade e já vai começar a desenvolver a ação. E o conhecimento, ele vem para completar. Porque você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Sabe a sua avó? A avó, a gente chega para ela e fala assim, nossa avó, que a avó pega farinha, ovo e leite, ela faz aquele bolo maravilhoso, que fica fofinho, gostoso, que a gente nunca comeu nada igual. Aí você pergunta para ela, avó, como que faz esse bolo? Aí ela vai falar assim pra você, ai filha, eu não sei muito não, você põe a farinha, você põe no ovo, aí você mexe assim, ó, e fica desse jeito. Percebe? Ela tem habilidade. Se você perguntar pra ela assim, ó, se você perguntar pra mim como faz os bolos, eu vou chegar pra você e vou ler a receita. Eu vou falar assim, olha, 200 ml de leite com 3 ovos, com um tanto de fermento, uma xícara de fermento. Você percebe? Isso é conhecimento. Eu sei, eu li, eu aprendi, eu tô vendo a receita. Só que na hora que eu for misturar o bolo, eu não vou misturar igual a avó. A avó joga tudo assim, ela faz assim, não cai farinha em lugar nenhum, ela já joga na forma, 5 minutos o bolo tá pronto. Aí você vai perceber que eu tenho conhecimento, mas é que a minha habilidade não condiz tanto com o meu conhecimento. A avó, ela já tem a habilidade, mas ela não tem o conhecimento. Ela sabe fazer. Quem tem conhecimento... aí vai desenvolver a ação, e quem tem habilidade também vai desenvolver a ação. Só que quando você soma conhecimento mais habilidade mais ação, o que você tem? Resultado. E quando a gente tem resultado, a gente não para. Porque o resultado é como se fosse um carinho, é como se fosse um reconhecimento daquilo que você tanto luta. Então,
Primeira parte, procura uma área na profissão que você tenha paixão por ela. É cor, é mecha, é o quê? Tenha paixão. Aí você vai conseguir aí você vai procurar conhecimento, depois você vai desenvolver habilidade, porque seria muito ruim, cara, você criar habilidade, ter que pesquisar para agir numa coisa que você não ama. E hoje a gente tem esse privilégio de não precisar amar tudo. Quando eu comecei minha profissão, a gente aprendia tudo. A gente aprendia a fazer permanente, alisamento, escova, coloração. A gente aprendia um pouquinho de tudo. Jogavam a gente no salão e a gente penava horrores. Hoje o mercado está oferecendo pra gente o privilégio de você escolher onde você tem paixão, em qual área que você tem paixão, em qual serviço, e desenvolver apenas essa área, ser reconhecido por ela e ser a pessoa mais indicada da sua cidade para trabalhar naquilo. Então, é mecha, que você seja a pessoa, o expert em mecha, é morena iluminada, é alisamento, escolhe. Procura o conhecimento, desenvolve a habilidade e bora para ação. E quando você chegar aí, você começar a fazer as coisas mesmo que te dão prazer, você vai conhecer a sua chama. E eu espero que depois que você acenda ela, você nunca mais deixe apagar. Mantenha ela acesa. Sabe como? Depois que você descobre o seu chá, aí você desenvolve a chama, que é a motivação. A motivação, né, se a gente for procurar num termo jurídico, é motivo para agir. Né? Igual eu falo assim, o fulano assaltou e matou a vítima, né? Aí vai falar assim, o que motivou o assaltante a matar a vítima? Então, motivação é o motivo pelo qual agir, é o motivo da ação. A melhor motivação que a gente tem é descobrir o que a gente ama fazer e fazer. Porque aí você vai ter a motivação e o amor do que você faz. Então você vai ter o conhecimento, a habilidade, a ação, um motivo para agir e amor. E aí isso nunca vai se transformar em um peso para você, vai se transformar num resultado. Ser cabeleireiro, ser um assistente cabeleireiro, ser um escovista, é o poder que você tem de trazer nas mãos, fazer com as mãos a vida que você quer. E ali atendendo todos os clientes e desenvolvendo a sua chama, ouvindo eles, você ainda tem o privilégio de ouvir o cabeleireiro que eles estão precisando, o profissional que eles estão precisando. Qual foi a vez que você entrou em um salão que você não ouviu uma mulher reclamar de eu fiz, mas não ficou tão bem do jeito que eu queria? Sabe por quê? Porque muitas das vezes o profissional fazendo o cabelo, ele não trabalhou a escutativa. Os maiores problemas que a gente tem dentro de um salão, de um resultado negativo do salão, de um serviço, é porque a gente não ouviu, a gente não compreendeu o que o cabeleireiro, o que o cliente queria dizer para o cabeleireiro. Então, descubra a sua chama e leva com você, que você vai ter as mãos para moldar a vida que você deseja, com as mãos, realizar os sonhos que você quer e ao mesmo tempo fazer pessoas participar desse sonho com você, enquanto você vai deixar um monte de estrela bonita. E vai trabalhar a escutativa para ser aquele profissional que o mercado precisa. Isso tudo é o que você precisa saber antes de começar a fazer um curso de cabeleireiro.